aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a teoria do ordenamento jurídico do autor italiano Norberto Bobbio. Hoje nós vamos estudar o terceiro capítulo da referida obra. Então, fique atento e vamos juntos! O primeiro capítulo diz respeito à coerência do ordenamento jurídico, aquilo que diz respeito ao sistema do ordenamento jurídico, a como ele se mantém coeso, a como ele tem o dever de se manter coeso. E o nosso ordenamento, ele é um sistema. Ele é um sistema porque possui uma relação de coerência entre as normas, em que as normas possuem uma relação de completude entre as normas. E o Bobbio, ele faz alusão a Kelsen, porque o Kelsen, ele divide o sistema entre o sistema estático e o sistema dinâmico. O sistema estático seria aquele que diz respeito às normas ligadas entre si pelo seu conteúdo, enquanto que o sistema dinâmico é aquele em que as normas são ligadas entre si devido a uma relação de autoridade. Então, por exemplo, se um pai ordena ao filho que este faça o dever de casa e justifica, pautado em você deve fazer o dever de casa, meu filho, porque você deve aprender. Isso é um exemplo que diz respeito ao sistema dinâmico. Agora, se o pai diz ao filho que ele deve fazer o dever de casa porque o pai quer, porque ele tem uma relação de autoridade, é algo que diz respeito ao sistema dinâmico. E o nosso ordenamento jurídico, ele é um sistema dinâmico. Por quê? Porque ele é pautado na autoridade do Estado. Então, o Estado é quem manda. Portanto, o nosso ordenamento seria um sistema dinâmico. Caso você queira aprender um pouco mais sobre o Kelsen, assista às nossas aulas sobre a teoria pura do direito do Kelsen, que está aqui no nosso canal. Não deixe de conferir. Só que, gente, o nosso ordenamento jurídico, ele está longe de ser um sistema. Por quê? Porque no nosso ordenamento sempre vai ter um conflito entre normas. Por exemplo, vamos supor que uma lei penal estadual estabeleça que determinada conduta é um crime, enquanto que uma lei municipal diga que tal conduta não é crime. A gente vai ter aqui um conflito de normas, certo? Pois é, e isso é muito comum no nosso ordenamento jurídico. Então, o nosso ordenamento jurídico é composto por antinomias. As antinomias seriam essas normas incompatíveis entre si, que não geram uma relação de coerência para o ordenamento. Elas são opostas, são duas normas opostas. E o direito, ele não tolera essas antinomias. Não é possível haver duas normas em conflito no nosso sistema. Portanto, o direito, como a gente vai ver, estabelece uma série de mecanismos que visam suprimir esse conflito de normas. E, gente, existem vários tipos de antinomias. As antinomias são situações nas quais são positivadas duas normas em que uma obriga e uma proíbe. Por exemplo, em um determinado estado, uma lei de trânsito exige que todos os motoristas usem capacetes ao andar de moto, enquanto outra lei estabelece que é proibido usar qualquer tipo de capacete durante a condução de veículos motorizados. Isso aqui é uma antinomia, porque tem uma norma que obriga o uso de capacetes e outra que proíbe o uso de capacetes. São duas normas conflitantes, em que uma obriga e a outra proíbe. O segundo exemplo é são duas normas em que uma obriga e outra permite. Por exemplo, em um determinado país, uma lei exige que todos os estudantes concluam pelo menos 12 anos de educação formal. Então, uma lei em determinado país exige que todos os estudantes tenham 12 anos de educação formal, estejam por 12 anos na escola. No entanto, outra lei permite que os estudantes saiam da escola e comecem a trabalhar em tempo integral a partir dos 16 anos. Gente, aqui a gente vai ter uma antinomia. Por quê? Porque uma norma vai obrigar a conclusão da educação, enquanto que a outra norma permite que os estudantes deixem as escolas antes.
Porque se eles saem da escola e trabalham em tempo integral a partir dos 16 anos, eles não vão ter concluído os 12 anos de escola. Então aqui vai ter uma norma que obriga os estudantes a concluírem 12 anos de escola, enquanto que vai ter outra que permite os estudantes saírem da escola. São duas normas conflitantes. E o último exemplo é uma norma que proíbe e outra permite. Por exemplo, em um país, uma lei proíbe a venda de álcool para menores de 18 anos, enquanto que outra lei permite que os pais forneçam álcool aos seus filhos em um ambiente familiar. Aqui há uma antinomia. Por quê? Porque uma norma proíbe a venda de álcool para menores e a outra permite o consumo em algumas condições. No caso, no ambiente familiar. A gente vai ter aqui um conflito em que uma proíbe e a outra permite. E também, gente, para que ocorra antinomia, são necessárias duas condições. Em que a primeira, as duas normas devem pertencer ao mesmo ordenamento. Então, as normas devem fazer parte do mesmo sistema legal de um país. Então, por exemplo, considere um estado que possui uma lei estadual que permite a venda de álcool aos domingos e uma lei municipal que proíbe a venda de álcool aos domingos. Nesse caso, essas duas normas elas pertencem ao mesmo ordenamento jurídico, que é o ordenamento jurídico do estado, porque do estado que eu digo é a União, porque uma vai ser uma norma estadual e outra vai ser uma norma municipal. E aqui a gente vai ter o mesmo ordenamento jurídico, que seria o sistema legal do Estado, e vai criar uma antinomia. Então as normas elas devem pertencer ao mesmo ordenamento. E para que ocorra antinomia, as duas normas elas devem ter o mesmo âmbito de validade. As normas elas devem ser aplicáveis à mesma situação. Então, por exemplo, numa lei estadual que o casamento é proibido antes dos 18 anos e uma lei estadual em que o voto é proibido antes dos 16 anos, não há uma antinomia, porque essas duas normas se tratam de situações distintas. E para haver antinomia, as normas devem estar no mesmo âmbito de validade, elas devem ser aplicáveis à mesma situação. Mas, gente, o nosso ordenamento, o direito, ele não tolera antinomias, certo? Pois bem, existem alguns critérios que consistem na solução de antinomias. Por quê? Porque a eliminação de uma norma inconveniente só poderá consistir na eliminação de uma das duas normas. Só que qual dessas duas normas ela deve ser eliminada? Vamos ver. Para isso, existem os critérios. E as regras fundamentais para a solução das antinomias são: 1. O critério cronológico. Quando há duas normas incompatíveis sucessivas, vai prevalecer a norma posterior, vai prevalecer a última norma quando há duas normas que são sucessivas. Então, por exemplo, uma norma que diz respeito a uma matéria em 2015 e outra norma que diz respeito a essa mesma matéria em 2020. Qual das duas normas vai prevalecer? A norma de 2020. Por quê? Porque prevalece o critério cronológico, em que prevalece a norma posterior. Segundo critério seria o critério hierárquico, que prevalece a norma hierarquicamente superior, que é útil quando duas normas estão em nível diverso. Então, por exemplo, entre uma norma federal e uma norma municipal, vai prevalecer a federal. Por quê? Porque ela está no nível superior. E também tem o critério da especialidade, que entre uma lei geral e especial vai prevalecer a norma especial. Ela é interessante quando há choques entre normas gerais e especiais. Então, por exemplo, entre uma lei geral, qual seja o Código Civil, e uma lei especial, qual seja o Código do Consumidor, a gente vai aplicar o Código do Consumidor a depender da situação. Por quê? Porque o Código do Consumidor vai ser mais específico. Só que, gente, e se houver o conflito entre os critérios? Não se pode aplicar concomitantemente mais de um critério, ou seja, não pode aplicar conjuntamente o critério cronológico, hierárquico e de especialidade. Entre o conflito entre o critério hierárquico e cronológico, a gente vai prevalecer o critério hierárquico. Por quê?
Porque se o critério cronológico prevalecesse sobre o hierárquico, o princípio da ordem hierárquica das normas se tornaria em vão, porque a norma superior perderia o poder. É aquele caso clássico da hierarquia das normas do Kelsen, né, gente? Que tem que prevalecer sempre a norma hierarquicamente superior em relação à inferior. O critério hierárquico aqui vai prevalecer em relação ao cronológico. O hierárquico é que uma norma superior prevalece sobre a inferior. E o cronológico é que uma norma subsequente vai prevalecer sobre a precedente. O conflito entre o critério de especialidade e o critério cronológico vai prevalecer o critério de especialidade. A lei especial precedente prevalece sobre a lei geral sucessiva. Então o caso do Código Civil e do Código do Consumidor, o Código do Consumidor precedente, anterior ao Código Civil, vai prevalecer em relação à lei geral sucessiva. A lei geral sucessiva seria o Código Civil. Então, o Código do Consumidor, mesmo sendo precedente ao Código Civil, irá prevalecer, porque é uma lei especial e não uma lei geral. Mesmo anterior, a lei especial vai valer. E o conflito entre o critério hierárquico e da especialidade vai depender do intérprete, porque esses dois critérios eles são de suma importância para a análise do ordenamento jurídico. Então, vai depender do intérprete o conflito entre o critério hierárquico e da especialidade. E, gente, as regras de proibição de antinomias podem ser direcionadas ao legislador ou ao juiz, aplicador. E a coerência ela é condição para a justiça do ordenamento, porque duas normas contraditórias, ambas válidas e aplicáveis, ferem a exigência da segurança das expectativas e o princípio da igualdade das partes. Então, gente, o ordenamento ele vai ser coerente a partir do momento em que ele também é justo. A coerência depende muito da justiça. E onde existe antinomia, o ordenamento jurídico não consegue garantir certeza e justiça às pessoas que pertencem à mesma categoria. Então, onde existe antinomia, é impossível haver justiça. Por quê? Porque vão ter duas normas ali conflitantes que, em cada caso, vai ser aplicada uma. Não vai ter coerência. Nosso ordenamento não vai ser um sistema. Cada caso, o juiz vai poder ali aplicar duas normas que são dúbias. E no caso de conflito entre duas normas contemporâneas, o legislador e o juiz são figuras importantes. Por quê? Porque o legislador tem o dever moral de não se contradizer, visto que uma lei contraditória torna mais difícil a administração da justiça. Então, o legislador ele tem o dever moral de não criar leis que sejam antinômicas. E o juiz não tem o dever de eliminar a antinomia. Ele se encontrará na necessidade de aplicar uma e desaplicar a outra norma. É uma necessidade, não uma obrigação. As duas normas continuam a subsistir no ordenamento. É verdade, por quê? Porque o juiz ele tem a obrigação de aplicar as normas, não de criar normas. Então, quem é responsável por elaborar as normas e, portanto, revogar uma norma que é antinômica em relação à outra é o legislador e não o juiz. O juiz ele tem o papel de simplesmente aplicar. Quem tem o dever moral de não elaborar normas antinômicas seria o legislador. O juiz não tem uma obrigação ali de revogar uma norma. Não, ele vai só aplicar. Quem tem essa obrigação é o legislador. Tudo certo? Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo. Continue acompanhando a série de vídeos do canal sobre a teoria do ordenamento jurídico do Bobbio. Se você gostou, dê o like, comente, se inscreva no canal, vai me ajudar muito a continuar produzindo essas videoaulas. Então, vou ficar por aqui. Muito obrigada!